Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para todos nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos novamente para o estudo do Apocalipse, com as chaves que a doutrina espírita nos proporciona, tendo como base também os estudos extraordinários do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, a jornada que se completa com a nossa atividade mediúnica. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance. Que nós possamos, com acerto, com precisão, compreendemos a inspiração, a orientação que nos chegará por parte dos Espíritos, buscando o enriquecimento do estudo. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, então, continuando o estudo do capítulo 20 do Apocalipse, caminhando aí para o seu encerramento, vamos então aqui proceder à leitura de alguns versículos, como sempre fazemos, para nos familiarizar com o texto e também nos afeiçoarmos ao texto bastante enigmático do Apocalipse. Vou partir do versículo 9, que foi o versículo estudado na semana passada. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem, o versículo de hoje, o versículo 10, traz a seguinte mensagem para nós. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O primeiro movimento primeira afirmação desse versículo, e o diabo que os enganava, nós aí já temos estudado bastante sobre o diabo e o engano, a tônica aí desse capítulo 20. O diabo são os nossos padrões internos, ainda não totalmente dominados, que emergem propondo desafios para os circunstantes, para nós mesmos, que são opositores ainda às leis divinas. Então é o diabo. O diabo não é uma entidade, um irmão, um espírito que foi criado por Deus para atormentar os outros irmãos para todo sempre. Não, o diabo significa o opositor. É o nosso conjunto pessoal de padrões alimentados que são contrários aos mandamentos, que nós já admitimos. São as más tendências. No passado não eram más tendências. No passado era a vida que nós buscávamos. No
No passado era o que nos dava alegria, nos dava felicidade, nos dava prazer, mas hoje não mais, porque nós já somos aí, a nossa consciência já está, já traz no seu bojo as leis, os dispositivos que temos que hoje cumprir para estabelecer a felicidade definitiva no nosso mundo interior. Então o diabo, que são os padrões internos, engana aquele que nos observa, porque vai dar sinalização falsa, equivocada. No caso, nós vamos estudar aí no versículo, esse próprio versículo, no caso de nós já termos conhecimento da lei, do que devemos fazer, então a manutenção intencional, cultivando esses padrões, nos transforma em falsos profetas. São aqueles elementos que agem contrariamente à lei que já admitem, de forma consciente, de forma intencional. Porque existe um período em que nós conhecemos a lei, admitimos a lei, estamos lutando por praticar a lei, em que nossos padrões internos emergem na pauta do natural, e isso não caracteriza-nos como falsos profetas, porque não é intenção. Não é intenção. Tecnicamente, você pode dizer que é um falso profeta? Pode. Mas o falso profeta característico são, por exemplo, os hipócritas, cujo símbolo é o fariseu. São aqueles que propositalmente distorcem o ensinamento, o mandamento, para favorecer um ponto de vista. Então, elaboramos todo um discurso na pauta das ideias pessoais, para enganar, esse é o termo, enganar os ouvintes, para favorecer essa ou aquela ideia, contra essa ou aquela ideia. Isso acontece muito aí no terreno político, em que os religiosos, mesmo espíritas, distorcem os ensinamentos para adaptar determinados componentes ideológicos com os quais eles se afinizam, que são contrariamente opostos ao espiritismo, nos seus princípios de fraternidade, de solidariedade, como nós temos estudado. Então, e o diabo que os lançava foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Esse lago de fogo e de enxofre nós podemos entender como sendo existências dolorosas, existências expiatórias, mundos ainda primitivos para onde os espíritos são deslocados, mas nós temos que entender que o lago de fogo e enxofre é um estado interior, cultivado por nós. Quando nós estudamos aqui no texto do Apocalipse, no texto do Evangelho, sobre o mar, o rio, o lago, o mar significa o mar da experiência humana, o plano da reencarnação. E a água nos traz a ideia de sentimento. O rio simboliza um fluxo automático que nós seguimos, nós ajustando confortavelmente naquela correnteza dos hábitos, dos desejos que nós acalentamos, que estão conosco, que nós desenvolvemos ao longo dos milênios, que são aqueles caracteres que nós temos mais dificuldade em transformar, em vencer, que foram elaborados nos milênios e nós ainda não conseguimos a vitória. E o lago simboliza um
ambiente com água limitado, sem possibilidade de expansão. Então, nós podemos aí tranquilamente associar aos sentimentos complexos, às paixões, que são limitadores, são cerceadores dos valores nobres, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo que nós aqui já temos estudado, o rancor, a mágoa, o melindre. Por quê? No âmbito, qualquer um de nós que esteja alimentando, sentindo essas emoções, nesse momento em que essas emoções estão atuando na nossa intimidade, não há felicidade nos corações. Há o tormento, há o dissabor, há a angústia, a ansiedade, simbolizando então o lago de fogo e de enxofre. Porque o lago de fogo e de enxofre que nós citamos, os mundos inferiores, as experiências expiatórias, elas existem por causa do mundo interior. O mundo interior que atrai essas condições ou elabora essas condições no mundo exterior, porque o mal é o seu próprio remédio. Nós precisamos ter uma experiência direta com as emoções complexas que nós acalentamos, fruindo, sentindo o sofrimento inerente à imperfeição. Aí vem, quando nós nos deixamos levar por essas emoções, no dia a dia, todos nós vamos sentir um pouco de culpa, um pouco de arrependimento, uma certa cota de remorso. Eu podia ter feito diferente. Isso é o lago de fogo e de enxofre. No nosso caso, por quê? Por que nós sentimos isso? Porque já temos o conhecimento de que devemos cultivar os bons sentimentos e nós ainda não conseguimos uma vitória completa sobre as paixões, porque somos ainda imperfeitos, não somos espíritos puros. Se fôssemos espíritos puros, não estaríamos no mundo de provas e expiações, e nós nos demoramos no mundo de provas e expiações porque o processo de evolução é lento, é demorado. Por isso, então, muita calma, muita paciência, mas sem condescendência, sem complacência, vamos colocar assim. Foi lançado no Lago de Fogo e de Enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A besta é o plano inspirador e o falso profeta é aquele que já detém o conhecimento libertador, mas prefere se manter no plano instintivo antigo. Então, o falso profeta é aquele que já tem o conhecimento evangélico, falando de um modo geral para todos os que conhecem o Evangelho, espírita, cristão, como é o nosso caso particular, mas que não querem ainda vivenciar por um comodismo, por uma falta de coragem de enfrentar os desafios da autotransformação, do autoconhecimento, por uma tibieza de espírito, por uma timidez de espírito, então vão se transformando nos falsos profetas, vão enganando as pessoas, proposital ou até de forma inconsciente. Quando não é intencional, nós temos a desculpa porque Deus olha a intenção. Os espíritos que nos auxiliam, que gerenciam a nossa caminhada aqui na Terra, tendo Jesus lá na culminância da direção, observam as intenções. Por isso que nós temos sempre que estar pautados pelas boas intenções
que é o ponto importante. A boa intenção é o estado inicial, que marca o processo de transformação interior. Então, a besta é o plano inspirador, é ideia, ideologia, filosofia, com a qual ainda nós nos comprazemos, embora sendo já espíritas, já revestidos de uma nova filosofia de vida, de uma nova ideologia altamente humanista, altamente elevada, que busca implantar na Terra o bem, o amor, solidariedade e a fraternidade, mas nós ainda preferimos outro tipo de postura no mundo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Porque nesse processo de manutenção nesse estado, nós vamos também atrair os espíritos que vibram na mesma faixa de evolução, que mantêm os mesmos propósitos, mantêm os mesmos ideais, e não estão muito interessados em transformação moral, em renovação moral, em renovação interior. Então, todos nos encontramos no campo mental. E o tormento seria para todos sempre se não houvesse a reencarnação, por exemplo. Porque chega um momento em que o espírito cansa de sofrer. Cansa de sofrer, porque quem se mantém nesse estado de espírito vai sofrendo ao longo das reencarnações, vai tendo dissabores. Porque só vai atraindo espíritos encarnados e desencarnados, só vai atraindo mentalidades complexas. Então você já tem aí um mundo interior desassossegado, um mundo interior desarmonizado, angustiado. O elemento busca solução nas viciações, busca anestesiar a consciência nos alucinógenos ou no álcool. Já vive nesse estado, atrai espíritos da mesma condição. Então o tormento aumenta. É potencializado. O oposto ocorre quando nós estamos no processo contrário, de busca pela vivência do bem, pela transformação que temos aqui falado, porque nós vamos atrair aqueles encarnados e desencarnados que vibram na mesma faixa. Então a nossa cota de alegria, de satisfação, de felicidade, embora ainda não completas, vai agregar o estado de espírito dos espíritos que também sentem a mesma coisa. Esse é o ponto. O ponto é realmente a tônica de todo esse estudo nosso aqui, desse Apocalipse, desde o princípio, é a transformação moral. Não tem como deixar de ser assim, não. E lembrando que a expiação, nós estudamos bastante no Livro dos Espíritos sobre a expiação. Nós vamos aprender na questão 132 do Livro dos Espíritos, e um dos objetivos da encarnação é a expiação. Mas aprendemos na 262A que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Expiação é o último recurso. E quando falamos nisso, expiação como último recurso, que Deus sabe esperar, estamos falando das existências dolorosas. Porque a expiação, como sendo a cota de desconforto e de sabor, de angústia, inerente às imperfeições, ela já permanece conosco. Então, quando nós somos incompetentes, incapazes,
não temos muita boa vontade para superar as imperfeições, quando nós somos endurecidos nessas vivências complexas. Então, Deus, simbolizando todo o grupamento espiritual que atua em nome dele, porque ele não exerce ação direta na matéria, vendo a nossa dificuldade em vencer as cristalizações, então pode impor uma existência limitadora para que nós consigamos nos libertar de determinados hábitos. Agora, aprendemos também na 770A que fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por quê? Porque nós vamos contrariar interesses, né, pessoais. Porque não tem expiação melhor, né? É preferível sofrer o desconforto de não atender o egoísmo, fazer o bem, do que nós não fazemos o bem, atendemos ao egoísmo de forma muito dura e sermos depois atingidos por situações difíceis. Então, a melhor expiação, que é combater o egoísmo com consciência, é fazer o bem. Fazer uma soma de bem do que de mal. Certo? De dia e de noite, simbolizando aí a dualidade do nosso estado de espírito. O dia, o momento da luz, da claridade, que é o momento em que somos bafejados pelo conhecimento. Nós estamos aqui vivendo um dia em que a luz de Jesus vai se fazendo presente na nossa vida, vai ampliando a sua potência. E a noite é o momento da aferição, da dificuldade, que pode se dar durante o dia. Não estamos falando aqui de período de 24 horas, estamos falando de estado de espírito. Então, o falso profeta, que a tônica aqui é o falso profeta, que é aquele que tem o conhecimento, mas ele quer se manter no caminho equivocado, mesmo já sendo bafejado pela luz do Evangelho, pela luz da doutrina espírita, ele vai continuar no tormento, porque ele não quer praticar. Ele não quer aproveitar a luz, quer continuar no tormento, enganando, dificultando a caminhada do próximo, de forma proposital, lançando ideias equivocadas no caminho, sementes complexas. Ficou claro aí, amigos? Versículo 10. Júlio, à noite, então, pode ser a permanência nos... A noite é o momento da aferição, o momento da dor, o momento da angústia. Não. E essa dor e essa angústia, ela é inversamente proporcional ao conhecimento adquirido. Quanto mais presos aos interesses materiais, menos compreendemos a nossa destinação na Terra. Consequentemente, vamos sofrer mais angústias, porque vamos ser mais apegados a situações, coisas e pessoas. Quanto mais cumprimento da lei de Deus, quanto mais vivência do bem, vivência do amor, consequentemente, menos apego aos bens deste mundo, mais elevação no mundo interior. E maior é o entendimento da nossa destinação na Terra. Então, estudando o Espiritismo, por exemplo, tendo a informação da continuidade, da existência, da sobrevivência, do reencontro futuro com os familiares, o espírita sofre menos a partida de um ente querido, porque sabe que ele se libertou de uma complexidade.
o espírita, quer dizer que ele não vai sentir a saudade? Vai. Mas aqueles espetáculos lamentáveis de chorar em cima do caixão de forma copiosa não tem muito sentido mais para o espírita. Porque aquele que assim faz, demonstra que não entendeu ainda a doutrina espírita. Porque esse é o momento até de dar testemunho da serenidade que a doutrina espírita confere àquele que teve um ente querido que partiu. Por que você está tão calmo, tão tranquilo? Não, porque eu sou espírita, eu acredito na imortalidade, eu tenho provas da imortalidade, é uma separação momentânea, é uma libertação de uma existência sofrida. Então não tem sentido eu ficar aqui pranteando, lamentando, porque aquele pranto segura o espírito ali, o corpo físico prende, o retém, e não se liberta. Então a pessoa que está fazendo grande coisa, aquele espetáculo, nossa, como ele amava aquela pessoa, não, está segurando a pessoa ali. Quantas vezes não está escondendo alguma coisa ali inconfessável, para manter uma aparência? Diga lá, Fernando. Inclusive, com um detalhe, né? Quanto menos apego eu tenho a partir daquela pessoa, quanto mais eu a amo e mais a deixo ir, aumenta a possibilidade de me encontrar com ela quando sou livre através do sono, né? Porque a pessoa, você não vai ser um atormentador da pessoa, não vai ser um dos que atormentou e vai ficar atormentando mentalmente ali, não vai dar trégua para o espírito. Aí esse espírito vai estar aqui, e de dia e de noite sendo atormentar para todo sempre, enquanto o próprio elemento que atormenta é o espírito que tem conhecimento. Atormentar, aquela lamentação. Aí o espírito tem que mandar uma mensagem, comunicação, pedindo para desfazer das coisas que estão lá guardadas, distribuir para quem necessita. Porque ele está retendo. Não tem sentido. Saudade é natural? Sentir saudade vai, mas espetáculo de ficar pranteando ali, como a gente vê às vezes. Quando uma pessoa não é espírito, tudo bem, você entende, mas o espírito ficar ali naquela... Não estou querendo ditar regra para ninguém aqui, não. Só estamos aqui fazendo aqui Tem atitudes que não condiz muito com o espírito, né? Até porque você vai deixar de dar... Você vai se deixar de dar... Então nós estamos estudando aqui, e o diabo que enganava, engana aqui. Então você, sendo espírita, tendo conhecimento, vai ficar naquela situação lamentável ali em torno do velório, você está dando sinal equivocado para as pessoas. Lá ele é espírita, mas ele está naquele desespero total ali. Então, quer dizer, não acredita muito na doutrina espírita. Está na dúvida. Muito bem. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi um grande trono branco. Evidentemente que isso é o símbolo. É o símbolo do coração, que é o centro do interesse, que é o centro do poder do espírito, o coração. Evidentemente que o apóstolo certamente viu algum quadro espiritual de grande beleza, de grande envergadura, simbolicamente representado por um trono, que vai também nos falar das esferas espirituais harmonizadas, onde os espíritos puros estagiam, o que ainda não escapa ao nosso alcance e nosso entendimento. A cor branca simboliza a soma de todas as cores. O branco é a soma de todas as cores. E o branco aqui simboliza Deus, Jesus
os espíritos superiores e as leis divinas, o branco. Nós já estudamos aqui sobre o arco do cavalo branco. O cavalo branco, aquele que estava sentado no cavalo branco, tinha um arco. Então, o arco é o que vai lançar, o arco que lança aquela seta, é o símbolo do lançamento das palavras, do lançamento das ideias, do lançamento das atitudes, das ações. Então, o branco simboliza a harmonização com as leis, ajustamento com as leis. Então, aquilo que é lançado por esse arco, por aquele que estava sentado no cavalo branco, é puro, fiel e verdadeiro, conforme nós já estudamos aqui. Não é enganoso. O falso profeta também tem o seu arco. E o arco, o que é o arco? É a nossa abrangência do nosso pensamento e do nosso sentimento. Forma um arco que tem um alcance mais ou menos longo, conforme mais ou menos espiritualizados, moralizados somos. O arco intelectivo tem um alcance, mas um alcance limitado, no horizontal da experiência. O arco daquele que está buscando a vivência do bem, desenvolver o amor, é um arco que tem grande projeção e tem um alcance mais considerável. Nós temos tido aqui, nos nossos trabalhos aqui de segunda-feira, informação dos espíritos que o nosso trabalho tem alcançado pontos bem longínquos, não temos tido notícia? Por quê? Porque o trabalho aqui é um trabalho Ontem mesmo focado no bem. que teve música, tem um rapaz que compôs uma música, então foi lá para a sala no final da reunião tocar, cantar. E o Hans gosta muito de música. Sim. Aí ele falou que as energias foram levadas lá para a Ucrânia, aquela região de Sim. guerra. Sim. Então, o branco simboliza aí a cor do amor, a cor da bondade, e a luz branca, ela se decompõe nas 7 cores do arco-íris, e significa, o 7 é o símbolo aí do plano setenário, simboliza uma abrangência muito considerável. Isso significa o quê? Que a luz branca, simbolizada nas revelações que nós temos recebido, essas revelações, elas são capazes de serem compreendidas por todos os espíritos que estão evoluindo na Terra, nos mais variados graus de estágio psíquico. O Evangelho é disseminado no mundo, por exemplo, segundo ideias de várias doutrinas religiosas, que vão alcançar a heterogeneidade. Mesmo a doutrina espírita, ela tem essa conotação. Se nós temos companheiros que têm uma dificuldade em estudar a doutrina espírita, por causa das deficiências de um mundo desigual, em que a desigualdade social é muito grande, como é a Terra, nós que detemos o conhecimento é que vamos buscar nos fazer entendidos por esses irmãos, ou fazer com que a doutrina espírita seja entendida. Porque todos nós aqui estagiando na Terra hoje, século XXI, Homo sapiens, todos temos condições de compreender a doutrina espírita. Muitos não compreendem por quê? Porque não querem compreender, por preguiça, por medo, por acomodação. Mas a doutrina espírita não tem culpa disso.
Senão nós iríamos ter que aqui dizer que a codificação foi feita de forma equivocada. Não é o caso. Nós é que precisamos nos elevar intelectualmente, cada vez mais, para compreender e divulgar de forma que aqueles, os chamados mais simples, possam compreender a doutrina, sem baratear a doutrina, sem baratear os seus componentes. Respeitar aquele que está ouvindo, respeitar o entendimento das pessoas e até, no caso de palestras, por exemplo, é até interessante que se busque instigar as pessoas para raciocinar, sair da zona de conforto, buscar um estudo, porque a casa tem estudos. Então, instigar as pessoas a buscarem mais. Olha, eu não entendi o que foi falado aí. Eu vou dar um jeito de estudar, vou buscar um estudo. Então, a gente também tem esse trabalho de instigar, incentivar, lançando alguma coisa desafiadora. Faz parte. Vi um grande trono branco. Então, nós temos que entender que o poder individual de cada um de nós está assentado no coração, ou seja, nos sentimentos. Emmanuel vai dizer no livro, se não me engano, é Fonte Viva, no sentimento reside o controle da vida. Controle da vida. Total. Ah, por que eu reencarnei nessa condição difícil? Por causa do sentimento. Ah, por que no lar eu estou lidando com esses espíritos complexos aqui, familiares? Por causa do sentimento. Que mal fiz a Deus. O que foi que você fez lá no passado que sinalizou equivocadamente para essas pessoas? Sentimento. Ah, quando é que eu vou sair desse vale de lágrimas? Tem gente que diz isso. Que a terra, quando melhorar o sentimento. Amar o próximo. Fazer o bem. Deixar a hipocrisia, o egoísmo, a vaidade. Não é? O melindre, a dissimulação, desconfiança do próximo. E vai por aí uma série de... porque se nós reencarnarmos no mundo superior com essa gama de sentimentos, nós aprendemos aqui no Evangelho, nós vamos ser causa de confusão e desordem lá naquele mundo. Não sei se vocês estão entendendo. Aquele espírito que foi barrado lá no nosso lar, queria entrar, que André Luiz queria, achou que era uma falta de caridade, não deixar o espírito entrar. Vocês recordam? A mulher. 58 abortos, o que ela queria? Ela queria fruir de uma ociosidade dourada dentro de nosso lar. Com toda a sua carga de sentimentos complexos. O que ela ia fazer lá? Confusão e desordem. Porque ela não ia concordar com nenhuma disciplina, nenhum chamado a trabalho, chamado a estudo. E instaurar confusão. O modo de ser característico vai instaurar confusão. Certo? Então, uma maneira de nós até fazer um levantamento do que como nós estamos atuando no mundo, se nós estamos causando confusão onde a gente vai. Se a gente causa uma certa confusão, um certo rebuliço, é um bom. Se nós, por exemplo, às vezes a gente participa de uma tarefa, mas a gente quer naquela tarefa complicar a tarefa. Por uma incapacidade de obediência aos dispositivos da tarefa,
A gente quer impor alguma coisa ali para o grupo. Isso também tem que ser, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Isso é causando confusão. Não é? Então, o caso espírita, a sociedade é um meio. Nós estamos falando aqui de enganar. Na verdade, nós estamos tentando nos enganar nós mesmos. Por quê? Quando a gente é um elemento dessa natureza que causa confusão no meio harmonizado, como deveria ser a casa espírita, nós estamos causando confusão no nosso mundo interior. Pode ser que a gente seja até retirado, sutilmente, pelos espíritos. Sabe como que acontece isso? O espírito arruma um problema na família. A pessoa, então, tem que lidar com o problema. Por quê? Porque está causando problema na determinada tarefa que é nobre. Não está dando, não está conseguindo, então arruma um problema em casa, ela vai ter que lidar com o problema de casa, entendeu? Aí dá um alívio para o grupo. Isso acontece muito, amigos. Dá um alívio para o grupo. Vocês acham que é fácil estudar espiritismo? Não é? Então a gente, quando Jesus recomenda aos discípulos, né? Ide de 2 em 2, não leveis alforjes, certo? É a bagagem pessoal de ideias. Vai atender lá o sofredor lá na Galileia, Nazaré, Cafarnaum, com as ideias pessoais, não pode mais, é com o Evangelho. Então, quando a gente entra na casa espírita, vamos deixar a confusão lá fora. Vou deixar a confusão. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro na confusão do WhatsApp. Não é? Acontece isso? O dia inteiro na confusão do WhatsApp lá. Fake news, um monte de bobagem. Aí quer chegar na reunião, quer harmonizar, quer ficar aqui. Não vai conseguir. Isso é difícil. É um padrão interno. O que os espíritos vão fazer? Vão isolar. Isola. Vai ter que destacar lá um espírito para isolar ali o elemento. Então, o falso profeta aqui, o que engana, se aplica a tudo na existência. Porque nós aqui falamos do arco projetor, que lança essa luz branca. Nós temos aí uma extensão do nosso arco de radiação, que são as redes sociais. O que nós estamos fazendo nela? Certo? Aí começa a brigar, não pode nem... mas que estão querendo cercear a liberdade de expressão na rede social. Vai estudar a questão 832 em diante do Livro dos Espíritos, e lá diz que a pessoa é livre para acreditar no que quiser, mas os atos têm que ser reprimidos. Está lá no Livro dos Espíritos. Os atos que são contrários às leis. É até uma crença de misericórdia, né? Então a gente costuma... Eu tenho visto aí palestra de espíritos, amigo, eu tenho visto cada coisa, sabido de cada coisa que vocês não fazem ideia. Por causa de alinhamento ideológico. Teve uma pessoa que deu uma palestra há pouco tempo, falou a mesma coisa que você falou. Tem espíritos aí, sim, falando coisas, tem palestra. Tem espírito que acredita tanto na ideologia de gênero, que na palestra diz o seguinte: tem muita mulher masculinizada e muito homem feminilizado. Que influência que é essa? De uma tal ideologia de gênero que se propagou, que não existe. Quando lá no livro Sexo e Destino, capítulo 9, na década de 60, os espíritos já nos ensinam a tolerância para com aqueles chamados intersexos. Está lá no livro do Sexo e Destino, que são os transgêneros de hoje. Como naquela época não tinha a nomenclatura que tem hoje, André Luiz usou a expressão intersexos. Hoje tem várias nomenclaturas. Que são as várias características psicológicas de espíritos que reencarnam
durante muito tempo segundo uma determinada condição corporal. Então trazem as marcas e vão manifestar. Nós vamos fazer uma cruzada contra esses irmãos, amigo? Ou nós vamos aceitá-los como eles são e vamos tocar a nossa vida? Respeitar. Vamos para a tribuna espírita para fazer uma cruzada? Está acontecendo, gente. O diabo que os enganava está em todos os meios, em todos os círculos, que são os que falseiam, os intolerantes, que foram intolerantes talvez na época da Inquisição, das perseguições dos cristãos, e que não conseguiram ainda se desvincular disso. Continuam sendo. Com verniz espírita, mas continuam sendo. E vi um grande trono branco, então esse aqui é o estado de espírito de quem está buscando se harmonizar. Trono branco, a luz branca irradiada, que vai se decompor simbolicamente nas 7 cores, que vai atingir toda a gama heterogênea. De acordo aí? Comentários? Então, o nosso poder está assentado no centro do sentimento, tá? O sentimento é que capitaneia o interesse pessoal. Dirige o interesse pessoal. Então, a dificuldade nossa é colocar como interesse pessoal da mais alta expressão o quê? Transformação moral. O desenvolvimento do amor. Colocar isso como busca incessante. Estou falando do quê? De qualificar a intenção. Qualificar a intenção. Porque primeiro é a intenção, depois vem a ação. A intenção é a mentalidade nova. Nova mentalidade, nova proposta. Aí eu acredito? Acredito. Mas não basta acreditar. Quando o Kardec estuda sobre os 4 tipos de espíritas, livro dos médiuns, capítulo 3 do método, item 28, ele vai falar de 4 tipos de espíritas. O verdadeiro espírita, que é o mesmo que é o espírita cristão, é aquele que não apenas admira a filosofia, mas é aquele que a pratica até as últimas consequências. Que é o interesse pessoal. Aí no interesse pessoal nós temos as ideologias partidárias, as ideologias políticas, as ideologias utilitaristas, que nós devemos fazer abstração, colocar o espiritismo no foco e ver nessas filosofias quais as que têm pontos de contato com a doutrina espírita. Quais estão mais próximas? A gente quer que o mundo melhore? Quer, mas aí não... Para melhorar o mundo, tem que melhorar tudo. Nós aqui já trabalhamos sobre isso. Não tem como... Nós estamos inseridos na sociedade. Contato social é mola propulsora do progresso. Então nós temos o diagnóstico dos espíritos. Eu repito de vez em quando e vou falar de novo. Que a desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem. Está lá na questão 806. Então, se a desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem, nós temos então que fazer o quê? Reajustar a vontade divina. A vontade divina que vai ser reajustada na regeneração, com ou sem a nossa presença. Porque se nós estivermos atrapalhando, nós vamos ser retirados. Porque qual é a característica dos mundos de regeneração? Nós aqui lemos de vez em quando. Os mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, você vai acabar a desigualdade social.
A desigualdade social que hoje caracteriza o mundo, que não é obra de Deus, é obra do homem, com a retirada dos egoístas, dos orgulhosos, dos vaidosos, vai acabar. Vai se instaurar a equidade perfeita. Mundo de regeneração. Com qual movimento? Reencarnação dos espíritos bons. Questão 1019. Condição para que a Terra seja um mundo melhor. Quer ver? 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça. Farão como? Pela imposição natural do estado de espírito. Porque bom espírito não é espírito egoísta. Se é egoísta, não é bom espírito. É espírito que pratica caridade, pratica amor ao próximo. Se é orgulhoso, não é bom espírito. Porque bom espírito não é orgulhoso, não é vaidoso, não é imediatista, não é interesseiro. Perceberam? Por que a Terra então não melhorou ainda? Porque a maioria não é, a maioria de nós não somos bons espíritos. Por isso. Continua aqui, ó. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, o que é que mantém a Terra como plano de sofrimento, expiação e prova? Nós mesmos que constantemente atraímos os maus espíritos, porque os maus espíritos implantam naturalmente na sociedade a confusão, a desordem, a violência, a delinquência, a intriga, o engano, porque é característica desses espíritos. É o que está no trono do coração. Certo? Estes, porém, não a deixarão, os maus, ó. Continuando aqui, ó. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo é sentimento, é abstrato. Como é que você bane orgulho e egoísmo? Banindo os espíritos orgulhosos e egoístas. Que aí eles vão ser banidos, vão levar junto os desencarnados que estão afinizados com eles. Se não se transformarem, né? Porque tem o basta, né? Se são egoístas e orgulhosos, não se transformaram. Sinto muito, vamos embora. Se não tiveram, né? Está acontecendo já a separação. Hein? Perceberam? Não tem movimento místico. Ah, não vai cair um asteroide, então, que vai destruir 2/3 da humanidade. Os complexos e... Não. Pode esquecer. Não vai. Porque como é que você vai separar 2/3 de complexo entre 8 bilhões? Estão espalhados em toda a sociedade. Todas as sociedades, né? Perceberam? Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que isso se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Quem são os homens que auxiliam o progresso? Os que não ficam lançando fake news quanto à vacina, quanto à ciência. A Terra é plana, não é, tudo isso é mentira, o homem não pousou na Lua. São os homens que atrasam o progresso. Ou vocês acham que atrasar o progresso é alguém que vem com um decreto? Não, cada um de nós que instila na confusão das pessoas, dos simples, confusão quanto à vacina.
Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Não precisa nem desenhar, precisa. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, e colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. O zelo aqui, por exemplo, no nosso caso, é o zelo pela casa espírita, o zelo pela tarefa espírita, tarefa que estão matriculados, o zelo pela organização da casa espírita, o respeito aos dirigentes, o respeito aos coordenadores, o respeito aos tarefeiros, isso é zelo, o respeito para com a doutrina, seus princípios, sem falseá-los, isso é zelo. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações, muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Por quê? Para quebrar o condicionamento. Isso aqui não é castigo. Quebrar condicionamento. Rotina. Cristalização. Então vai para um lugar onde não tem nada. Não tem nem roda. Não tem nem fogo ainda. Tudo vai ser descoberto lá. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Educação. São Luís. E com esse texto de São Luís, nós aqui fechamos o estudo de hoje.